Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. E bem, depois de um certo tempinho sem postar vídeo longo, tô de volta. E esse é o primeiro vídeo longo aqui do ano, né, de 2026. E eu vi que vocês gostaram bastante do último vídeo que eu fiz narrando o primeiro episódio do Primeval. E vamos aqui então conhecer a história do segundo episódio, né, da primeira temporada de Primeval. Então, bora pro vídeo. O episódio começa mostrando um trem e um túnel. Em seguida, a cena corta para os passageiros que estavam no trem. Uma mulher se levanta para pegar um ar entre as escotilhas. Ela acaba abrindo e acaba lendo seu livro que ela estava distraída. Até que algo cutuca ela. Ela ignora, mas depois de cutucar novamente, a mulher se vira e vê que era um grande artrópode. Assustada, a mulher grita e rapidamente empurra a escotilha, fazendo o inseto cair e perdendo uma de suas patas. Depois a mulher grita de pavor. Depois nos mostrada a universidade, onde Connor estava falando para seus amigos Tom e Duncan que ele havia visto um Gorgonopse. Obviamente seus amigos não acreditam nele e falam que eles teriam um compromisso, mas Connor fala que não poderia ir, e seus amigos começam a achar isso bem estranho. Em seguida nos mostrado o professor Cutter e a Stephen na sala procurando os documentos da Helen, que eles estavam investigando sobre se tinha alguma coisa sobre as anomalias. Depois é nos mostrado que Connor estava em seu laptop procurando informações. Ele acha a localização de uma suposta criatura. A cena corta para Rex, que estava no apartamento de Abby, e Connor acaba entrando no apartamento dela, falando que havia achado uma localização de uma suposta criatura. Connor então acaba descobrindo que Rex estava no apartamento de Abby, e Abby diz para ele não contar para o Cutter, e ele promete que não iria contar para ninguém, que iria manter isso em segredo. Depois Connor acaba falando que no futuro eles poderiam encontrar um amigo para o Rex para falar sobre os velhos tempos. Em seguida é mostrado um inseticida no túnel do trem passando veneno para evitar a ocorrência de insetos e de outros animais que vivem em locais escuros. O homem então se vira para trás, sentindo que havia presenciado algo, mas não era nada. Então ele se vira e retorna ao seu trabalho. A cena então corta e mostra um rato que estava nos túneis, e atrás do rato estava um grande artrópode que acaba atacando o rato. Depois é nos mostrado Lester e Claudia, que estavam no Ministério do Interior discutindo sobre Ben e a professora terem visto a criatura, e que Claudia fala que eles não teriam problema com isso, aliviando Lester. Em seguida, Connor e Abby foram até a floresta, onde o rapaz disse ter achado a localização de uma criatura. Novamente a cena corta mostrando o inseticida que estava se alimentando e acaba derrubando um de seus alimentos, e no local estava o artrópode, o vigiando. Cutter ainda olhava os documentos de Helen e Claudia acaba o visitando. Cutter então fala que ele se sentia culpado pelo desaparecimento de sua esposa, pois ele havia brigado com ela, falando que ele não acreditava nas coisas que para ele não faziam o menor sentido, que sua mulher acreditava. Abby se aproxima de Connor e fala para ele que iria mandar a localização para Stephen, e Connor concorda. A cena corta para Stephen aparecendo no escritório de Cutter, falando que Abby havia mandado uma localização para ele de uma suposta anomalia e de uma criatura. À noite, Abby estava dormindo na sua barraca e Connor do lado de fora dormindo em um tronco de árvore. Mas eles não estavam sozinhos, que uma suposta criatura estava à espreita. Abby então acorda Connor para ver o que era. Assustados, os dois começam a se aproximar daquela coisa, que acaba se revelando que era um animatrônico falso de dinossauro, que era uma brincadeira de Duncan e Tom, que eles haviam feito para Connor e Abby. A polícia então apareceu, pois aquele local onde os dois estavam acampando era proibido. O inseticida estava novamente no túnel, passando veneno no túnel dos trens. Ele então acaba caminhando e acaba achando um buraco, onde ele passa um veneno. Ele então ouve um barulho, o homem se vira e vê o artrópode que acaba pulando em cima dele. Na manhã seguinte, Cutter estava no local para convencer o policial para não prender Connor e Abby. Enquanto isso, Stephen olhava o animatrônico. Depois a cena corta para Cutter
dando uma bronca em Connor e Abby, e ele acaba expulsando Connor da equipe. Em seguida, Cutter e Cloud foram até o hospital onde o inseticida estava, e Cutter vê que ele havia sido picado por algum animal ainda não conhecido. Cloud então fala para Lester barrar o local onde o inseticida havia sido atacado. A cena então corta para os carros pretos dos agentes do governo que estavam indo no local onde o inseticida havia sido atacado por esse animal ainda desconhecido. Cutter rapidamente chega no local. O Tenente Ryan e os seus soldados rapidamente entram no túnel e entram pela entrada do local. Lá eles acabam encontrando grandes artrópodes e Ryan acaba vendo que havia um ninho dos artrópodes em cima deles. Os artrópodes então pulam neles e acabam atacando os soldados. Um dos soldados pega a arma e atira, fazendo o tiro sair uma faísca e bater pelas paredes. Ryan havia saído do local e fala para Cutter que havia vários insetos e que parecia que o oxigênio era maior do que ele estava acostumado. Pelo que o homem disse, Cutter acredita que eles estavam enfrentando animais do Carbonífero. Abby, Cutter e Schiff então se preparavam para entrar pelos túneis. Cloud acaba aparecendo falando que o inseticida havia sido morto pelo veneno. Os três então foram para os túneis e acabam entrando no local, onde já na entrada eles acabam achando uma das aranhas. Cutter nota que algo havia quebrado o cercado e depois eles acabam achando a anomalia, onde eles veem que as aranhas estavam atravessando o portal. Abby então acaba notando a presença de algo bem maior que estava no local. Ela então avisa Cutter e Stephen sobre o que ela havia visto. E a criatura acaba se revelando ser bem maior que as aranhas. Cutter então pega uma das caixas e acaba jogando na criatura. O grande artrópode então vai até Abby e Stephen e Cutter acaba chamando a atenção da criatura, que acaba indo atrás dele. Cutter havia chegado em um beco sem saída e o grande artrópode estava se aproximando dele, mas rapidamente ele acha uma porta e acaba conseguindo escapar do ataque da criatura. No local, Cutter acaba vendo uma sombra de uma pessoa. Abby e Stephen haviam conseguido escapar e fala que Cutter estava preso. Cutter então vai seguindo as vozes e a sombra, onde ele acaba chegando novamente em um beco sem saída. Stephen, desobedecendo as ordens de Cloud, acaba entrando no túnel com lança-chamas. O grande artrópode então aparece e Stephen usa o lança-chama para se defender, fazendo a criatura recuar. Chegando perto da anomalia, a anomalia acaba sugando o lança-chamas. A criatura então retorna e Stephen acaba fugindo do local, onde o grande artrópode acaba aparecendo e ataca Stephen. Abby tenta entrar em contato com Stephen e Cloud acaba descobrindo que ele foi sem as ordens dela. Cloud então tenta entrar em contato com Stephen, mas sem sucesso. Connor então chegou ao local, pois precisavam da ajuda dele para identificar a criatura. Nos túneis, Stephen estava caído no chão e Helen acaba se aproximando dele. Stephen tenta pedir ajuda, mas ela o ignora. Cutter então acaba conseguindo sair dos túneis e acaba encontrando Stephen. Stephen então fala que ele havia sido atacado pelo inseto. Cutter então ajuda a levantar e fala que ele havia achado Helen e que ela estava viva. Os dois conseguem sair do túnel e levam Stephen até os soldados. Connor então estava com seu laptop e como eles haviam falado que era um animal do Carbonífero, Connor acredita que seja uma artropleura. E ele fala que a criatura não é venenosa. Mas a teoria de Connor se mostrou errada, pois Stephen foi levado às pressas para o hospital. E a doutora fala para Abby que eles precisavam urgentemente de um antídoto para Stephen. Na realidade, a artropleura não tinha aquele tamanho todo mostrado na série, e esse artrópode era provavelmente arborícola e não tinha veneno. Ryan e os soldados estavam expulsando as aranhas que estavam retornando para a anomalia. Cutter falou no walkie-talkie para não deixar a artropleura fugir. Cutter então desce os túneis e Ryan fala que a área estava limpa das aranhas. Eles então começaram a procurar pelo grande artrópode, mas depois de procurarem bastante sem sinal da artropleura. Connor então fala que a artropleura tem costume de se esconder.
Eles então começaram a revirar o local, até que Connor acha o túnel. Pelo túnel vai Connor, Cutter e o Ryan. Saindo do túnel, eles vão em uma instalação abandonada, onde Cutter acha rastros da Arthropleura, até que finalmente eles encontram o grande artrópode. O grande artrópode se aproxima deles e Cutter ficou na frente, para o inseto vê-lo. Então Cutter, que estava com a bolsa de amostras, se aproxima, onde Arthropleura acaba o mordendo pelo braço. Connor então pega uma cadeira e golpeia no inseto. Ryan então dá disparos, onde a criatura fica zonza e acaba colidindo em uma caixa onde ela é eletrocutada e acaba caindo no chão. Com a amostra, eles retornam para o hospital. Na manhã seguinte, Cláudia vai visitar Stephen, que ela pergunta se ele lembra de alguma coisa, e ele diz que não, e Cláudia acaba indo embora. Connor então acaba fazendo as pazes com o professor Cutter, e depois Cutter se aproxima da anomalia se perguntando o que Helen queria com ele, assim encerrando o segundo episódio da primeira temporada de Primeval.